Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu estou aqui com o Lepe, Thiago Meirelles, meu compadre, amigo desde os tempos de Dente de Leite no Tijuca Tênis Clube. Lepe é gestor do esporte e tem uma experiência muito grande também em eventos esportivos nacionais e internacionais, Lepe. Conta um Uhum. pouquinho, Lepe, primeiro como surgiu o esporte na tua vida, depois, claro, da nossa prática ainda adolescentes e tal, como pintou essa oportunidade para você? É, minha prática foi diferente, né? Era só peladinha mesmo ali. É, Mas eu acho que assim, né, tive uma infância e adolescência praticando esporte, jogando futebol e nadava. Então sempre muito próximo à questão da prática, a questão de torcer, Maracanã, aquela história toda de infância, adolescência, nosso grupo de amigos. Então, quando eu fui fazer faculdade, eu fiz engenharia de produção. Quando eu me formei, eu fui trabalhar inicialmente no mercado financeiro. Era uma diretriz, né, muito na época do curso. Eu me formei em 2002. Então, ali no final dos anos 90, eu cheguei a trabalhar 1 ano e meio no mercado financeiro, mas entendi que não era muito a minha praia, ficar só trabalhando com números. Eu acho que isso é um pouquinho, né, da vivência que a gente tinha de times, né? Ter jogado, ter sido capitão de time, aquelas coisas de estar com pessoas era muito importante. Então eu resolvi tentar trabalhar com algo que eu pudesse trabalhar em projetos que envolvesse mais uma dinâmica, né, com outras pessoas e tinha vontade, eu gostava do tema esportes e foi uma época que estava muito forte o boom, né, de falar de marketing esportivo, né, ali no início dos anos 2000. Coincidentemente foi quando começou a internet estar mais forte no Brasil, né? E então na época a Globo começou um projeto que era para fazer um portal, a Globo entrou, né, um pouco depois, né, nesse mundo. E aí, enfim, era uma oportunidade de trabalhar com estágio, eu fui e, enfim, passei no processo, comecei a trabalhar num projeto que desse projeto foi desencadeando diversas questões, aí fui para uma outra empresa, chamava Top Sport, que depois veio ser um canal de televisão. E aí a Globo.com me chamou de volta em 2003, né? Vou fazer 15 anos agora em novembro, 15 anos de de grupo. E comecei trabalhando na área digital, muito pelo momento, né? Então, assim, como que eu acabei entrando? Eu tinha uma afinidade com o tema, gostava de esporte, tinha naquela época essa curiosidade em trabalhar com mídia como um todo. E o momento do boom da internet, as empresas de tecnologia, né? Não as empresas de tecnologia, as empresas olhando mais para esse lado, estavam demandando, né, profissionais para trabalhar nesse mercado, na área de produto, como é chamada, voltada para isso. Então, daí eu comecei, enfim, nesses 15 anos já muita coisa já aconteceu. Eu comecei no digital, saí do digital, voltei para o digital hoje, especificamente, estou de volta, né, à frente dos produtos digitais. Mas eu acho que a minha entrada é muito em função disso, né? Acho que concatando um momento do Brasil mesmo, o momento que a gente estava vivendo de tudo, da tecnologia. E acho que essa é a minha vontade de trabalhar com um tema, né? Sei lá, mulher que você gosta de esporte. Pô, se eu puder trabalhar com isso, legal pra Melhor cacete, né? ainda. Não soube jogar o suficiente para jogar, mas pelo menos ficaria envolvido, né? Entendi. E assim, como é que você enxerga? Você comentou que isso foi no início dos anos 2000. Início dos anos 2000. Isso. Qual é o desenvolvimento do mercado esportivo? Como ele era naquela época e como você enxerga ele hoje? Assim, falar de mercado esportivo no Brasil, inevitavelmente a gente compara, né, com o americano. Né? Eu acho que a gente brasileiro compara muitas coisas com o americano como um todo. Mas essa é uma coisa que eu sempre repito, né? O americano ele tem um sistema diferente, desde que você está lá no middle school, que você vai, enfim, na sua educação ela é atrelada à prática esportiva, então, enfim, é um outro modelo. Aqui no Brasil a gente vive um modelo federativo, né? Que se reflete como é administrada, as federações, os estados, né? Através do modelo presidentes, governadores, etc., que não muda no esporte, onde você tem uma confederação, que tem as federações. Por que eu estou dizendo isso? Isso, ao longo desses últimos 15 anos que eu estou no mercado, assim, minha opinião, né, não é que seja verdade, mas é a falta do profissionalismo que o Brasil começou a ter. Acho que demorou mais a gente entrar nisso, né? Então, bem ou mal, se olhar a Olimpíada em 2016, não só a Olimpíada, né? O Brasil viveu um ciclo de grandes eventos desde 2002, com o Sul-Americano, Pan-Americano, Jogos Mundiais Militares, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíada, enfim. Então isso, de certa maneira, fez
deu uma oportunidade, muita gente querendo entrar no mercado. Mas acho que a gente, assim, o Brasil e o sistema ainda está assim, se melhorando, se profissionalizando cada vez mais. A gente vive numa monocultura, de certa maneira, o futebol é muito forte aqui, né? E aí, olhando para a gestão de CBF, de federações e de clubes, é algo que eu costumo brincar, que quando eu comecei a trabalhar, sempre lidei muito com os clubes, eu tinha vontade zero de sair da Globo para ir trabalhar num clube. Assim, eu falava, cara, isso é furada, porque é um bando de gente apaixonada, só porque eu torço pro time A, eu acho que eu vou chegar lá e vou fazer uma gestão. Isso já mudou bastante. Assim, nos últimos 3, 4 anos, a gente já vê que dos grandes clubes do país, você já tem uma gestão mais profissional, né? Aí sem entrar no mérito de quais clubes, mas isso como um todo o mercado vem amadurecendo. Que bom, né? É bom porque dá uma oportunidade, né, para as pessoas que querem trabalhar nesta temática, né, assim, dentro da indústria esportiva. Porque senão, muitas vezes, as pessoas comentavam, você trabalha na Globo, você cobre o quê? Você comenta o quê? É muito associado à parte do jornalismo, né, por ser um grupo de mídia. Mas não, tem assim, hoje tem não só em grupos de mídia como a Globo, mas você vê as grandes empresas de varejo, enfim, que querem associar a sua marca a um produto esportivo, precisando de profissionais capacitados a entender quais são esses valores do esporte, como é que conecta com a marca. Então, hoje você já tenho muitos amigos, assim, conheço bastante gente que estão em empresas que não são de mídia e trabalhando com a temática do esporte também. Legal. E esse modelo educacional dos Estados Unidos, né, esse vínculo entre esporte universitário, o modelo brasileiro, ele ao longo desses anos, nessa comparação até com esse modelo, ele vem se aproximando, o esporte se aproxima também do modelo educacional de alguma forma? Tem se aproximado? Assim, eu acho que a gente está bem longe, demos alguns passos, eu acho, nos últimos anos para trás, porque olhando até uma história da nossa democracia, né, e pega aí dos últimos 30 anos, o esporte ele era associado com a cultura, né? Ele não era um ministério, não era uma pasta. Com o advento de tantos eventos, acabou se criando uma pasta para o esporte. Mas ela nunca foi uma pasta onde você olhava para a pasta e falava, cara, vamos buscar aqui uma pessoa que é, né, capacitada a fazer essa gestão. Era mais uma pasta para entrega de cargos políticos. Então, nunca se discutiu o sistema. Né? Hoje, no Brasil, você vê a própria educação física, né, na nossa época era obrigatória, né? Você tinha obrigação de tempo de educação física. Lembro que eu fazia papel maço, né, Barça, estudar o basquete, estudar os grandes esportes. Hoje você não tem mais essas questões dentro do dia a dia escolar. E o que olhando para a esfera do governo, porque não tem como não olhar para o sistema, né, comparando com o americano, sem pensar na estrutura do Estado. Então, não tem esse apoio, né, por trás, né? Você hoje tem os jogos escolares, por exemplo, que vão de 12 a 17 anos, que o próprio Ministério do Esporte passou para o COB a responsabilidade de organizar, né, uma etapa nacional, mas quando você vai para os municípios, para os estados, tem lugar que está na pasta da Secretaria de Educação, tem lugar que está na pasta da Secretaria de Esporte. Então, a falta de uma unidade, de uma discussão do modelo, ainda deixa a gente estar bem longe, né? Então, acaba que quando você vai da escola para uma universidade, hoje você ainda não tem aquele trilho muito claro, né? Se eu for para uma escola, eu vou poder conseguir ter uma bolsa, né, numa faculdade, assim, para continuar uma oportunidade de estudo. Porque eu acho que não se discute o passo anterior, que é discutir esse todo. Aí você vive de espasmos, assim, Curitiba Paraná tem um trabalho bacana. De acordo com os estados. Porque né? é o gestor que está e etc. Mas assim, onde se você for na Constituição, né, de 88, acho que se eu não me engano, posso estar errando, mas se eu não me engano é o artigo 217, ele fala disso, né? O esporte ele tem que ser garantido, né, pelos valores e pela prática, e não pela questão necessariamente do cara vir a ser um profissional. Claro, é muito maior do que isso. É muito mais, o esporte é muito mais do que isso. Então, eu acho que a gente precisa muito, na esfera do Estado, de gestão pública, alguém parar e olhar e realmente tentar criar um projeto para mudar. Aí implementar, para chegar num estágio onde a gente olha, né, comparando com os Estados Unidos, acho que a gente ainda está aí, não é nem anos, a gente está há décadas, conta quase que em décadas para chegar. Entendi. Em relação, agora falando um pouco da visão do atleta, né, do desenvolvimento pessoal da carreira de um atleta.
Você é gestor de produto, gerente de produto, faz parte do seu papel como gestor. O que leva, o que um atleta poderia desenvolver dentro da carreira dele, o que você indicaria para ele se tornar um bom produto na visão do mercado? Tá, no ciclo entre a Olimpíada de Londres e do Rio, eu fiquei responsável no grupo fazer toda a nossa relação com as confederações esportivas e nacionais e as internacionais. Eu debatia muito com os presidentes de confederações e tive muitas conversas com atletas. Óbvio, assim, uma visão um pouco mais focada na mídia, né? Focada na gente, mas bem nesse ponto que você está dizendo, né? Porque normalmente um atleta ou uma confederação, ele batia na porta, poxa, Thiago, vê aí, transmite um jogo. Mas assim, qual é o seu produto que você quer que eu transmita, né? Aí vou entrar no mérito do atleta, mas pegando no mérito de uma competição, assim, como é que é o ginásio? O ginásio tem luz, né? O ginásio vão ter pessoas assistindo. Sim. Qual é o potencial? Qual o potencial que você cria em torno daquele evento que eu olhe, transmita aquilo e um cara em casa, que hoje disputa a atenção com todas as maneiras de se entreter, né? Celular na mão sempre, diversos canais, toda a questão do streaming de internet. Perfeito. Como é que esse cara vai querer ver aquele jogo do Esporte A? Então, assim, a pessoa tinha que se conscientizar que tinha que entregar um bom produto. E aí, pensando no atleta, né? Porque acaba que quando a gente fala de esporte, tem os coletivos e os individuais. Mas o coletivo ele é feito de indivíduos, ele não é feito, né? Assim, é óbvio que você tem a imagem de um clube, do time jogando, mas você tem aquele jogador que personifica os valores que aquele clube, enfim, queira passar, né? Então, assim, se o atleta entende que se ele está no individual, acho que aí é muito mais forte isso, porque aí é ele, só depende dele. Porque você está num clube... Ele é uma marca propriamente. É só ele, né? Mas se você está num clube, às vezes você pode não ser tanto, mas você está num elenco bom, você pode ter um resultado melhor, né? Até esportivo, como ter uma relevância em função do grupo. Sim. Então, assim, ele entender que a partir do momento que ele é um atleta, ele fala com o consumidor e ele fala com um público que muitas vezes é muito jovem, né? A segmentação a gente fala clusters, né, essa palavra, mas a segmentação de sócio, assim, olha, tem ali, como é que eu falo com aquela pessoa dos 10 aos 15 anos, aí tem dos 15 aos 24, a gente trabalha muito olhando, né, no demográfico, assim, quais as idades, aí a gente sempre, isso eu já conversei com alguns atletas, falei, gente, você está falando com um público, às vezes ali de 12, 13 anos, que estão tomando decisões, assim, construindo informações para tomar uma decisão na vida. Então, você tem que passar exemplo. Aí, aquelas discussões aí entrando na questão do futebol, como tem que falar, pô, o jogador não pode beber na rua, não pode. Não é que não pode beber, mas assim. É a postura pense dele como você está fazendo isso, né? Uhum. Porque não adianta. Um atleta ele não pode pensar que, eu tenho a minha vida pessoal, eu faço o que eu quero. Você faz. Uhum. Mas ao mesmo tempo que você está se projetando, você tem uma visibilidade, um holofote de mídia pelo seu desempenho, você vai impactar. Principalmente muitos jovens, porque o adulto já tem mais opinião formada, vai te falar, né, não é acho que, enfim, é menos. Mas quem está no processo de formação... Exato, ele olha, ele se espelha. Exatamente. Então, acho que assim, ele tem que pensar nisso, que ele é um produto, né? E eu costumo dizer que assim, eu sou um gestor de produto que até assim, a gente tem a questão do lá na Globo, do que eu faço, mas quando faço analogias, é que nem você vai no supermercado. Você vai comprar uma carne, se você olhar e achar que aquela carne não está com uma cara boa, independente de estar na validade, você não compra, né? Se você olha para uma embalagem, cara, você vai comprar uma embalagem de de um alimento que você não acha, você não compra. E eles estão concorrendo entre si. Exato, e a prateleira é grande, né? É por isso que eu dou analogia, né, do supermercado. Você tem várias opções, tem diferentes marcas do mesmo tipo de produto, você tem diferentes atletas na mesma. Porque olhando como um todo, o atleta, é óbvio que se você é o melhor do mundo, né? Se você é o Bolt, né? Você é o cara mais... Beleza. Você As pessoas vão relevar muita coisa, né? Mas se a gente olhar mesmo para a base, para o meio da pirâmide, né? Porque olhar para o Bolt é a exceção da exceção, né? A gente sabe que não é esse para a indústria. Então, o atleta tem que entender que sim, as atitudes deles, elas influenciam sim, e esse discurso de minha vida é pessoal, sua vida é pessoal,
mas entenda que você carrega uma imagem, isso não vai descolar de você. A pessoa não vai, esse aqui é o atleta, agora aqui não, é a mesma pessoa. E quando a gente fala em mídia social, que é exatamente esse mercado digital, que o cara consegue atingir o cara, né, o atleta, ele atinge hoje muito mais gente do que ele próprio imagina. Sim. Né? E aí ele tem muito mais responsabilidade ao mesmo tempo. Né? A mídia social, ela é um problemaço para o atleta, mas também passa às vezes a ser até solução. Uma ferramenta. É uma ferramenta, né? Hoje você consegue, porque pensando na história de comunicação, a comunicação de televisão era 1 para N, né? Que a gente chama, né? Pegando exemplo lá do grupo, assim, o William Bonner, quando ele fala no Jornal Nacional, você não tem que fazer a não ser que ouvir o que ele está te falando. Você não tem como nem interagir com ele. Hoje em dia, não. Hoje qualquer um se comunica. Então, é uma grande ferramenta para o atleta. Né? Cria assim, uma maneira de o que ele está falando para as pessoas que estão seguindo ele. Porque ele transmite né, valores que ele enxerga, desempenhos que ele tenha, questões da vida dele até para humanizá-lo mais, né? Porque tem essa questão, às vezes a gente acha que atleta ele é, né, intocável. Só que tem um outro lado. Qualquer coisinha, né, qualquer besteira, deslize, pode tomar uma outra proporção. Exato. Né? Hoje você vê, né? quando você vê um atleta, uma pessoa pública, você olha ao redor, tem pelo menos N celulares filmando para ver se vai acontecer alguma coisa. Né? Nem que seja para registrar que você estava no mesmo ambiente. Mas só a questão de você ter um grupo, respeitar o espaço do outro, entender que ali na hora do jogo, né, é um coletivo, entender que se tem um jogo tal hora, você tem que chegar no horário anterior, tipo, você chega no horário, aí teu amigo chega mais em cima da hora, você vê que o grupo reprime.